Compartilhar a tela. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos na 9ª aula. Vamos estar seguindo no nosso caminhar aí da interpretação bíblica, né? E hoje nós vamos iniciar nosso terceiro passo, né? A gente estava no primeiro passo, que seria a exegese, né? Que é aquela onde nós lemos e a gente quer colocar significado no texto. Aí nós vamos para o segundo passo, que é a exegese, que daí a gente para de dar opinião e fica quieto e tem o que o texto está me dizendo, né? E hoje nós vamos para a hermenêutica, né? Então, basicamente, da exegese e hermenêutica, a gente poderia fazer essas três perguntas, né? Primeiro passo, qual é o texto? Aquele texto que mais nos chama atenção, que a gente quer ler, que fala com a gente vai lá fazer esse primeiro passo. O segundo passo é, né, o que o texto está dizendo. O que o texto diz, que seria a exegese, né? E agora, a hermenêutica é por que o texto diz o que diz. Então, queremos estabelecer esse sentido atemporal, né? Entender como podemos aplicar aquela verdade que a Bíblia nos traz, né? E que foi pronunciada aí há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, a gente trazer, né, aquela verdade e aplicar para a nossa vida hoje, né? Aí a gente vai entender o sentido atemporal do texto, né? Como podemos buscar aquela verdade daqueles tempos antigos, aplicar no tempo e espaço hoje. Qual é o valor eterno, o valor profético e moral que a gente pode extrair, né, desse texto bíblico? Esse passo daí no processo da interpretação é hermenêutica. Então, sempre se vocês ouvirem a palavra hermenêutica, vai ser nesse sentido, trazer essas verdades antigas para o nosso tempo e espaço, né? E a hermenêutica, ela pode ser entendida como o processo interpretativo das escrituras. Isso, às vezes, é bastante comum, né, quando você vai ver nas escolas de teologia, né, nas faculdades de teologia. Aqui a gente deu o nome de interpretação bíblica e a gente está indo passo a passo. Mas, às vezes, todo esse conjunto que nós estamos trabalhando, muitas vezes eles chamam todo esse conjunto de hermenêutica, né? Então, assim, não, é bastante comum isso, né? Mas não está errado, né? Seria interpretação bíblica, só que aqui eu quis deixar mais, digamos assim, mastigado cada um dos temas para não virar uma confusão, né? E, no entanto, né, esse estudo que a gente vai falar mais restrito, a gente vai conseguir mastigar um pouquinho melhor o que a hermenêutica diz, né? Diferenciamos, né, a hermenêutica da exegese, por exemplo, enquanto a exegese nos faz viajar no tempo, né? A gente vai lá no contexto original, da pronúncia de um texto bíblico, como se a gente fosse usar uma máquina do tempo, né, para a gente retornar no momento que os eventos ocorreram. A hermenêutica é o processo, então, de trazer esse entendimento para os dias atuais. Acho que o pessoal que assistiu, né, o filme De Volta ao Futuro, né? Então, é como se a gente pegar... Então, é como se a gente pegasse emprestado lá o DeLorean, lá do Marty McFly, lá, nossa, e a gente ir até a data, então, né, de que o texto foi escrito. A gente vê os eventos que aconteceram, para a gente entender como, com os ouvidos da época, né, como o sentimento da época, o espírito da época, né, o que foi dito. Então a gente vai lá no passado, pega tudo isso e quando a gente retorna ao presente, a gente já absorveu aquilo. Então a gente já conhece o significado, os fatos do passado que foram acontecendo, né? E a gente aplica isso que a gente aprendeu quando a gente voltou lá aos dias de hoje. Então eu extraio
né, o conteúdo que pode ser uma verdade aplicável a qualquer tempo. Então, a exegese me mandou lá, a exegese foi o carro que me levou, né? E então ele me traz, eu tenho esse conteúdo compilado, e daí a hermenêutica vai fazer com que eu consiga aplicar aquela verdade bíblica no período de hoje. E na hermenêutica, a gente discute muito sobre a necessidade de atualização da mensagem. Daí a gente vem, né, de uma discussão que é bastante acalorada, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Então, alguns argumentos, né, que certos costumes ou ordens impositivas na Bíblia, elas foram específicas para épocas passadas, e que, portanto, precisaria fazer essa atualização para se adequar aos dias atuais. Mas, né, no entanto, essa ideia ela é carregada de perigos, né? Se afirmarmos que a Bíblia precisa ser atualizada, estamos partindo do pressuposto que ela caducou, que sua validade se esgotou e que se algumas das suas partes já não têm préstimos para o dia de hoje. Mas, como a gente viu, né, a Bíblia é atemporal, ela não precisa ser atualizada e ela é a palavra de Deus. Ela já é completa, né? Até o próprio Jesus nos diz, em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E a gente vê isso até no longo aqui do curso, a gente tem falado do quanto que a Bíblia foi atacada, foi perseguida, foi tentado destruí-la de todas as formas, mas é um milagre extremamente gigante. Ela está viva até hoje, mas é lógico, porque ela é a palavra de Deus, como Jesus afirmou. O mundo inteiro vai passar, mas as palavras de Deus não. Então, afirmar que a Bíblia envelheceu significa dizer que suas verdades são intemporais, o que contraria, né, a nossa crença na eternidade. Além disso, quem seria a pessoa encarregada de tal atualização, né? Quem queria estar ali atualizando para dizer que é verdade e que não é, né? Quem teria autoridade para revisar e adaptar a Bíblia? Então, é por isso que não se trata de atualizar a mensagem da Bíblia, mas sim de trazê-la para o nosso contexto, então, de forma relevante, né? Tipo, mantendo sua imutabilidade, mantendo sua originalidade, mas trazer a mensagem para o dia de hoje. Então, a palavra de Deus é eterna, mas nós, né, homens, a gente vive em constante mudança, né? Quantas coisas já mudaram, né, mãe, desde quando você era criança, né, até nós mesmos, né, Felipe? Quanta coisa já mudou da época que nós éramos crianças até hoje, né? Então, o homem, né, as pessoas do século XXI não são mais a mesma do século I. E os costumes da nossa época são bem diferentes, né? Isso nos leva a questionar: como podemos aplicar as verdades eternas da Bíblia hoje, em um mundo que nós estamos mudando a todo momento, tem transformações constantes a todo momento, né? Como que a gente consegue fazer isso, né? Obviamente, né, Deus não quer que estacionemos, né, em uma cultura que não nos pertence. Deus quer seres humanos, que é uma comunidade cristã, dialogal, relacional, que saiba interagir e influenciar no tempo e no espaço em que se encontram. Não considero correto uma ideia de alienação cristã, né? Tipo assim, do cara ser excluído do contexto do mundo, né? Que o cara não participa de nada, que, né? Tipo, a pessoa que se isola, né? Num monastério, digamos, ou fica isolada do mundo, né? Pelo contrário, até o Jesus mesmo ora, né? Na sua oração sacerdotal, né? Jesus ele vai orar para nós, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a proposta está no mundo, porém libertar do mal. E como? Propagando o bem e influenciando a partir do bem, né? Então a nossa ideia é buscar no conteúdo bíblico, sabendo que ela continua válida para os nossos dias, tá? mas buscar, mas buscar qual o valor moral e espiritual que permite aplicar as verdades em uma forma contextualizada, né?
com o meu mundo, né? Com o meu espaço, com a minha realidade e com o meu tempo, né? Então, a exegese vai nos ajudar nos levando no passado, ao momento histórico que o texto foi escrito, ajudando a gente a compreender o significado original, e a hermenêutica, por sua vez, nos faz trazer toda essa bagagem interpretativa para os dias de hoje. Então, aplicando esses princípios bíblicos de maneira que façam sentido no contexto contemporâneo, no contexto que nós estamos vivendo, para que eu converse com a necessidade atual das nossas vidas, do nosso cotidiano, da nossa igreja, enfim, né? Então, como eu posso usar a Bíblia para falar com o filho, por exemplo, que não quer largar o smartphone, né? Não sei se o Felipe tem esse problema, acho que não, o Arthur é bem educado, né? Conseguimos reverter essa situação. Mas muitos pais têm o problema que o filho não quer sair do smartphone. A Bíblia não fala sobre celular, né? Não tem na Bíblia dizendo sobre isso, né? Mas fala de outros problemas que dominavam as sociedades que aquele período onde o texto foi escrito usava. Então, a gente pode pegar aquele princípio que a Bíblia está trazendo há milênios, milhares de anos atrás, e usar nos dias de hoje. Então, o princípio encontrado, por exemplo, em 1 Coríntios 6,12, pode ser aplicado no uso da tecnologia, né? Por exemplo, né? 1 Coríntios 6,12 vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ali é um contexto em que os coríntios diziam: eu posso fazer tudo, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, né? Sim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas, né? Então, tipo assim, ele estava fazendo um trocadilho ali, que vocês dizem que tudo é lícito, que tudo pode, mas eu digo, eu não vou me deixar dominar por isso. Então, não está falando em celular, né? Ter celular é algo permitido, né? Mas ser dominado por ele não nos convém. Então, este passa a ser um princípio atemporal, que pode ser aplicado em diferentes contextos, né, ao longo da história. E daí a tarefa do hermeneuta é justamente essa: mergulhar no passado, entender por meio da exegese, por isso que a gente foi seguindo esse caminho, né, entendendo a exegese antes, e trazer essa bagagem principiológica, né, de princípios que eu posso carregar para o futuro. Aí a gente vai ver um contexto histórico, né, contexto cultural e hermenêutico, né? Até eu vou até pedir para algum de vocês, se você quiser ler 1 Coríntios 11, versículo 5. Podem ir procurando. Eu vou dando falar um pouco, né, sobre esse texto, né? Mas quando o Paulo escreve, né, sobre os costumes relativos ao cabelo, né, então tem ali uma relação nesse texto dos relativos ao tipo do cabelo. Então, o 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai discorrer alguns versículos, vocês podem encontrar só os 5, mas ele vai discorrer do versículo 3 ao 16. Então, ele está tratando de um contexto cultural bem específico. Corinto é uma cidade dominada por uma cultura pagã, e algumas práticas, como o uso de cabelos longos por homens e a exposição da cabeça descoberta por mulheres, estava associada a cultos gnósticos, né, e práticas imorais. E Paulo se preocupa em diferenciar os cristãos dessa cultura para que não fosse confundindo com os pagãos, né? Então, quem achou, se quiser ler. Capítulo 11, 5? Isso. Posso ler, então. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito e ao seu Senhor, porque é caso que se estivesse rapada.
É isso aí. Como Então, se estivesse rapado. então, o objetivo de Paulo, né, ao orientar as mulheres a cobrirem a cabeça, não era estabelecer uma regra para todas as épocas, mas preservar a reputação e o testemunho dos cristãos em uma sociedade que os confundia com práticas imorais. Então, a verdadeira preocupação de Paulo era com a distinção entre os cristãos e os cultos pagãos da época. Então, eu não posso carregar do passado, do século I, aquele corte de cabelo para o dia de hoje, né? É descontextualizado. Mas eu posso carregar uma ordenança bíblica, um princípio bíblico, que fazia com que as mulheres cortassem o cabelo de uma certa forma naquele momento e trazer para o presente, né, o mesmo princípio para que eu possa trazer a mesma ideia de decência, de boa reputação, de boa aparência, de um recado à sociedade que eu quero influenciar com a mesma ideia que se pregava no século, né, no primeiro século. Aí então, pegando a ideia do hermenêutica, né, essa é a tarefa da hermenêutica. Essa é a nossa tarefa quando lemos a Bíblia e trazemos para cá uma verdade. Então, entender o valor hermenêutico a ser proposto é partir do pressuposto que a palavra é eterna. Nós não. Nós morremos, uma geração passa, a outra vem, mas a palavra é eterna. Então, o homem, né, nós, o homem, a nossa pessoa, né, as pessoas, né, ela é cheia de equitação, é de bem poucos dias, embora Deus seja de eternidade a eternidade. Então, o meu desejo aqui é, de fato, entender qual é o valor eterno aplicável para o meu tempo. Qual é o valor eterno? O valor imutável, o valor atemporal. O que eu extraí daquele texto escrito há 2, 3, 4 mil anos, mas que eu possa desfrutar do que ele me ensina em 2025. Né? Então, na hermenêutica, eu busco extrair uma teologia onde eu extraio do texto o seu propósito e o seu sentido. Então, eu não pergunto mais ao autor o que ele disse. Eu pergunto ao autor por que ele disse o que ele disse, ou o que ele quis dizer. Então, eu vou ler o texto ali, fiz a exegese dele, entendi o contexto histórico, né, viajei no passado. Agora eu pergunto, por que você está dizendo isso que você disse? É como perguntar, né? Quando você ordena isso, Paulo, você queria o que acontecesse ali? Quando aquilo ali aconteceu, qual era o ganho do povo? Por que aquilo estava errado naquele tempo? Que valor, que princípio aquilo ofendia para que Deus se aborrecesse quando o povo fez aquilo? Então, é importante a gente entender qual era esse propósito e qual o sentido do texto para demonstrar os motivos dessa inquietação de Deus. Os motivos daquilo ter gerado castigo, o motivo de Deus ter se alegrado, o motivo de Jesus ter elogiado. Então, tudo isso são valores que estão encerrados no texto e que precisam ser captados por meio dessa tarefa do hermeneuta. A gente pode dar outro exemplo, que seria o Sermão do Monte de Mateus 5, que no Sermão do Monte, se vocês quiserem ir procurando, pode ser o Felipe agora, Mateus 5, 21 e 22. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. No Sermão do Monte, né, Jesus está fazendo o que eu gosto de chamar de hermenêutica da lei. Ele está mostrando como deve ser entendida a lei e está mostrando por que Deus escreveu o que escreveu. Deus deu essa lei. Ela está mostrando o que é a lógica dos fariseus. Os fariseus sabem o que a lei diz, mas parece não saber o que a lei quer dizer. Então, o Sermão do Monte vem para trazer essa hermenêutica. Ela vem para Jesus posicionar qual era a verdadeira inteligência daquele texto, do texto da lei. Qual era a forma correta de se observar a lei. E aí a gente vai ir para esses versículos, se você já achou, Felipe, pode ler, por gentileza. Mateus 5, 21, 22, né? Isso.
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disse a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado ao fogo do inferno. Tenso, né? Será que Jesus estava dizendo que é a mesma coisa matar e sentir ódio? É a mesma coisa? Se quiser ler o versículo 27, Felipe, já que você já está no capítulo. Vamos lá. 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induzir a pecar, arranque-o e lance fora. Pois o melhor poder para uma parte do seu corpo é que todo ele seja lançado ao inferno. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado ele todo para o inferno. Obrigado, Felipe. Então, vocês acham que Jesus está dizendo que querer matar e matar é a mesma coisa? Ou que querer adulterar e adulterar é a mesma coisa? Podem dizer. É que dá para entender no texto, independente de ter havido o ato em si ali, o sentimento por si só já cometeu o pecado, né? Já fez. Se você sentir, olhar para uma pessoa e desejar ela, você automaticamente já cometeu adultério. Agora, se você olhar para uma pessoa e decidir matá-la, por mais que seja um desejo interno teu e você não faça isso, você queira ou não queira, você também está cometendo pecado. É isso aí. Quer comentar, né? Não, é isso mesmo, viu? Uhum. Exatamente. Que o falou. Então, assim, tipo, Jesus não está dizendo... Pode falar, me desculpe. Não, é o que vai no seu coração aí, né? Tem até essa frase aqui na minha Bíblia. Exatamente. Então, tipo assim, Jesus não está dizendo que matar e sentir raiva vão ser exatamente a mesma coisa, né? Mas está revelando que o cumprimento real da lei envolve mais do que esse ato externo. Né? Então, a lei proíbe matar, mas a intenção de Deus é que o coração esteja limpo de ódio. Então, o cumprimento verdadeiro da lei não está em não querer matar. Desculpa. O cumprimento verdadeiro da lei está em não querer matar, tanto quanto em não cometer o ato em si. Então, era sobre isso que Deus queria. Só resguardar aquela prescrição absoluta, taxativa, não era isso. Né? Então, Jesus, obviamente, sabia que matar alguém e odiar alguém tem amplitudes bem diferentes, né? Circunstâncias diferentes e comportam punições diferentes também. Né? São atitudes distintas, mas Jesus disse que o verdadeiro cumprimento dessa lei está não só em não matar exteriormente, mas também não matar interiormente. Não adianta você não matar ele fisicamente, mas se no seu coração você sacrificou ele. Que no dia que se irão precisar de você, você não o verá, porque no seu coração você já o matou. A toda evidência, Jesus não estava dizendo isso, o que Jesus estava dizendo que não adianta viver com cumprimento de lei apenas exterior. Não era por outro motivo que Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados. Então, o que é um sepulcro caiado? Né? É uma parede bonita, pintada de branco, aparentemente pura, aparentemente limpa, aparentemente bela, mas por dentro havia morte, né? Podridão e morte, né? Era um sepulcro. Né? Então, por que a preocupação que existia naquele momento era o cumprimento exterior? Era algo desvinculado de sentimento, desvinculado de amor. Então, o que importava era o mérito que havia no cumprimento, era o não matar. Então, se eu não matei, tudo bem, porque a lei
não proíbe odiar. A lei proíbe matar. A lei não proíbe que eu deseje. A lei proíbe que eu não adultere. Aí, eis o problema. Então, Jesus está dizendo no Sermão do Monte, não é esse o cumprimento da lei. O Pai não quer somente que você não mate. O Pai também quer que você não queira matar. O Pai quer cumprimento externo e interno. Então, Jesus está advertindo que esse real cumprimento não está apenas no não fazer, está também no não querer fazer. Está em ter um coração puro que reflete em obras puras e não tem comportamento exterior provado quando o seu interior é completamente impuro. Porque a lei é uma linguagem prescritiva e a linguagem prescritiva não comporta tudo o que você pode fazer e todas as possibilidades que podem acontecer. A lei dos respingos falava que uvas que pudessem cair fora do seu muro. Então, o que era essa lei dos respingos? Imagine que você tem ali na tua casa, você tem um parreiral. E nesse parreiral ele acaba saindo para fora do muro. E daí ali do outro lado do muro nasceu cachos de uva, né? Então, o que a lei dizia, né? Se estivesse para fora do muro, você não deve pegar. Deixa ali, que às vezes vai passar um estrangeiro, vai passar alguém faminto, e isso dali é para deixar para que alguém que esteja passando fome coma. E daí vem a pergunta, e se fosse laranja? E se fosse limão? A lei está falando uva. Então, se for laranja, está tudo bem. Né? Quer comentar? Não. Essas histórias aí, elas acontecem hoje. Com o limão, com a laranja, com o pé de amora, que está do outro lado do muro, as frutas que caem para lá e estão do lado de cá, e das situações adversas, problemas, né? Então, é esse o sentido da lei? Era só isso que Deus queria? Era só guardar aquela prescrição absoluta, se é uva, é uva. Se for qualquer outra coisa, então, se for, né, laranja, limão, pêssego ou qualquer outra coisa, eu vou lá catar, né, mas se for uva, Deus deixa. Então, o que Jesus vem fazer? Isso estava acontecendo muito entre os fariseus, sabe? É aquela coisa assim, Jesus até cita uns outros textos, né? Vocês, fariseus hipócritas, né? Pagam o dízimo do coentro, do alecrim, de não sei o que e tal, mas vocês não têm amor. Então, vocês são hipócritas. Vocês lavam seu copo por dentro, mas por fora, mas por dentro vocês são sujos. Vocês são que nem sepulcro caiado, tá? Então, Jesus vem trazer hermenêutica mostrando que não. Ele está dizendo que o cumprimento real dessa lei, a vontade de Deus, do Pai, Jesus obviamente sabia que matar alguém e odiar alguém tem essas amplitudes muito diferentes, tem consequências muito diferentes, né? Tem punições diferentes. Mas ele vem trazer o Pai quer que vocês não queiram o mal. O Pai quer que vocês sejam generosos, não que você só guarde a uva, né? Mas se tiver limão, laranja, que você também dê para aqueles que precisam, né? E daí a gente vai captar esses valores eternos e esses princípios mutáveis, né? Então, esse era o grande problema. O povo não se atentava, né? Porque eram, tipo, eles eram excelentes exegetas, né? Eles iam na literalidade da coisa, mas eram péssimos hermeneutas. Então, eles não conseguiam desvincular o texto primário, porque não conseguiam contextualizar a palavra, extrair dela valor moral, atemporal, propósito que fosse eterno, que fosse além do tempo em que foi escrito, né? Um texto que chama atenção e até hoje é objeto de muita discussão em muitos ambientes cristãos, que é quando Paulo escreve aquele texto que nós lemos. Então, a gente vai ler de novo ele, mas vamos ler agora ele completo. 1 Coríntios, desculpe, 1 Coríntios capítulo 11,
Aí a gente vai ler do versículo 3 ao 16. Já achei aqui. Então, quer ler do 3 ao 10, Felipe? Daí a mãe lê do 11 ao 16? Pode ser? Vamos lá. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da esposa é o marido, e a cabeça do Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se tivesse reparada. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para que a mulher tenha o cabelo cortado ou reparado, ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Tem que desmutar, né? Com tudo isso, os olhos do Senhor, nem aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, e nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher e ambos vêm de Deus. Julgai vós mesmos. É decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com o véu? A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ou ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume e nem os da Igreja de Deus. Amém. Então vocês veem que ele é um texto bem difícil, né? Ele tem, na verdade, muitas camadas, esse texto, né? Ele é um texto complexo, né? Mas a gente vai focar no tema muito estranho de se tratar até no dia de hoje. A Bíblia regula o comprimento do cabelo das pessoas? Tem que ler de novo. O que vocês acham? Tem que ler de novo. A Bíblia tem um manual de barbearia, de salão de beleza? Então, é o propósito de Paulo regular em todo tempo, em todo espaço, até onde pode ir o cabelo do homem, ou até onde pode ser cortado o cabelo da mulher? O que vocês acham? Pode ir? Vou dar um desconto porque o texto é difícil mesmo, a gente fica pensativo, vai agora, será que é verdade? Ele é bem, né, assim, debatido, né? Tem pessoas que têm opiniões bem assim, cabelo curto, cabelo comprido. Aqui diz assim que a longa cabeleira da mulher é como um véu. Antigamente usavam-se os véus para ir à igreja, para rezar e tal, né? Para oração, né? Aqui diz que a própria cabeleira o cabelo já é um véu. Tá falando mais no feminino, né? Mas assim, não tem um manual aí para os dias de hoje, né? É. Tem algumas denominações que até hoje, tipo, a mulher, quando ela entra na igreja, assim, no prédio, ela precisa colocar um véu. Porque eles acreditam que esse texto é para o dia de hoje, né? Mas primeiro, o que nós vamos pegar esse texto, né? O que a gente vai fazer?
a exegese, né? Então, vamos situar esse texto no tempo e no espaço. A gente está falando de uma cidade chamada Corinto. A gente vai entender um pouco mais a cidade. É uma cidade grega, ela é dominada por uma cultura bastante pagã. Ela tem uma influência muito grande no neoplatonismo, inclusive no aspecto religioso. Ela vai gerar um culto chamado gnóstico, né, que tinha mulheres que serviam como sacerdotisas. E basicamente elas eram prostitutas sexuais. Então, aquele culto deles, né, basicamente era um ritual, né, uma coisa demoníaca ali, que envolvia essas mulheres e envolvia orgias. Né? Então, eles acreditavam que essas orgias eram um expurgo do corpo e a elevação da alma. Basicamente, assim, era uma coisa bem tenebrosa. E isso tinha muito proeminência naquela época, né? Então, essa sacerdotisas, Jesus me ajuda. Elas tinham uma proeminência, né? Onde elas que falavam, elas que dirigiam os cultos, elas que faziam as ministrações, elas que organizavam, né, esses rituais, e elas expunham o seu corpo mesmo e tinha muito sexo livre e orgias mesmo, assim, era uma coisa bem depravada. Até um pouco naquele filme 300 Espartas, você vê que até quem assistiu vai se lembrar que tem um momento que eles vão consultar, né, o oráculo lá e os velhos depravados lá, eles se relacionam com uma dessas sacerdotisas, né, que ali ela recebe uma entidade demoníaca, eles fazem aquelas orgias ali e o demônio fala, né, com aqueles oráculos, enfim, né. E Paulo ele vai ter uma preocupação muito clara em que as mulheres cristãs não fossem confundidas com essas mulheres. Então, que o culto cristão se diferenciasse do culto que vigorava ali em Corinto, naquela sociedade, naquele contexto. Então, muitos dos escritos de Paulo, quando ele fala, por exemplo, sobre a possibilidade de pecar no corpo, que era algo contrário à cultura do gnosticismo, né? Era para combater isso, né? É o desejo de Paulo em não confundir as mulheres cristãs com as prostitutas cultuais gnósticas. Então, ele queria que que houvesse uma distinção entre aqueles que eram um povo de Deus e aqueles que viviam no paganismo. Do mesmo jeito, né, havia uma preocupação muito clara de Paulo em não confundir os homens cristãos com aqueles que utilizavam cabelos compridos naquela época, que boa parte deles eram homossexuais. Então, era uma preocupação de Paulo em que os homens não se parecessem, não fossem confundidos com aqueles homens daquela época, né? Então, Paulo queria resguardar tanto a masculinidade do homem quanto a feminilidade da mulher, em um rito de respeito, né, em situação de influência positiva na sociedade, guardando a reputação do culto cristão. Então, vale lembrar, né, se você conhece pouco de cartas de documentos antigos, né, tem um documento que é chamado de Carta a Diogneto, dos documentos mais antigos assim da história da igreja, né, que refere claramente uma defesa do padrão cristão daqueles que eram cristãos, né? Então, os cristãos naquele momento da história eram acusados de incesto, de canibalismo, de orgias, de serem pessoas subversivas na sociedade, e era o trabalho dos apóstolos de dizer não, os cristãos não são isso. É uma mentira, né? Então, as pessoas acusavam os cristãos de canibalismo porque o ritual cristão, eles comiam o corpo de Cristo. Então, como as pessoas não entendiam aquela doutrina, eles espalhavam essas mentiras, né, essas falácias, e que as mulheres cristãs também eram depravadas, muitas delas casavam com o irmão, que na verdade era o irmão Cristo, então, né, a gente está ali na nossa comunidade, na igreja, e fala, ô meu irmão, ô meu irmão e tal, né, então tinha essas questões, o pessoal não entendia bem, dizendo, ó, o pessoal está fazendo incesto, são os depravados, estão casando irmão com irmão e tal, né. Então, esses comentários, e pode gerar até, parecer estranho, né, nos nossos tempos, né, até engraçado, né,
É absurdo que essas coisas ocorriam, mas naquela sociedade essas coisas aconteciam. Então, Paulo escreve muita coisa para resguardar a reputação dos cristãos, para não deixar que toda aquela cultura que se inventava com os cristãos, e muitas delas eram motivos de perseguição, de prisões, de arbitrariedade contra a igreja, né, de muitos cristãos foram mortos por essas mentiras. Então, aquelas igrejas tinham ali recém sido inauguradas e tudo, né? Então, para as mulheres, né, Paulo ordenava, né, algumas coisas para os homens e para as mulheres que deveriam ser projetadas no padrão comportamental, para que o homem cristão, para que a mulher cristã pudesse ser modelo para a sociedade e não confundida em nenhum nível com práticas que pudessem ser chamadas de depravadas, práticas contra sociais que confrontassem a moral e os bons costumes da época, né? Aí Paulo vai tocar diretamente na questão dos cabelos. E aí, digamos, a gente fez ali uma exegese para chegar numa hermenêutica. Entendi o contexto de Corinto. Agora eu estou entendendo o princípio que Paulo está trazendo. Ele está trazendo para ser um povo separado, para não se imitar o padrão do mundo, para não fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. E não há nada radical, mas hoje em dia, digamos, você vai para uma academia, as pessoas estão seminuas numa academia. E isso é muito uma tradição que há desde os tempos antigos né, ali dessa cultura greco-romana, né? Você vai para vários lugares, né? Até a mãe até viajou também lá para Roma e tal, né? É cheio de estátua de homem pelado. Então, você tem uma cultura de se mostrar o corpo. Agora, nós podemos ir na academia, nós podemos se vestir de uma forma normal, porém, sem ficar mostrando tudo, em que as pessoas já veem que a gente não é da mesma laia, digamos assim, né? E a gente pode ter um outro exemplo, né? Então, ali, no caso, o Paulo está citando o cabelo por causa daquele contexto, mas a gente pegou o princípio, né? Aí a gente pode pegar agora, por exemplo, que esse é um valor mutante, né, mutável dentro da própria Bíblia. Se vocês quiserem encontrar Números, capítulo 6, versículo 5. Números está lá no início da Bíblia. Números, capítulo 6, versículo 5. Achei. Pode ler. Durante todo o período do seu voto de Nazireu, nenhuma lâmina será usada na cabeça dele. Enquanto durar o período de sua consagração ao Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da cabeça. É isso aí, então, essa é a instituição do Nazireu, né? O voto de Nazireu, né? Eles não cortavam o cabelo, né? Aí nós vamos ter outro exemplo, se a mãe quiser achar em Juízes 3 e 5. Na verdade, não, eu acho em 1 Samuel 1:11, na verdade, né? Mas em Juízes 3 e 5, porque eis que tu conceberás e terás filhos sobre sua cabeça e não passará navalha, né? Tá falando de Sansão. Aí em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que a mãe está procurando, a gente vai ter um outro cara chamado Samuel. Sempre parece, não tem dúvida. Não esqueça de desmutar antes dele. Samuel está próximo de quê? Qual deles? Aqui que eu não estou achando. Números. Achou? Você achou? Tudo bem. Achei, aham. Então vai. Se quiser, ou achou, mãe. Eu não achei. Pode achar o Felipe lá. Tá depois de Rúter.
1 Samuel, versículo 1, 11. É o capítulo 1, versículo 11. Isso. Então fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Vai, agora que confusão, né? Paulo está dizendo que o homem não pode ter cabelo comprido, agora aqui está dizendo que os homens não cortavam o cabelo. Então, o que a gente quer trazer aqui? Então, no tempo de Paulo, é uma desonra ter os cabelos grandes. Não é só porque no Velho Testamento podia, no Novo Testamento não pode mais. Não é isso a questão. A diferença aqui não é normativa. A diferença é que os princípios, valores e o contexto social são diferentes. Então, digamos, ó, Samuel, a mãe dele fez um voto que ele não ia cortar o cabelo. Tinha o voto dos nazireus que eles não cortavam o cabelo. Sansão não cortava o cabelo. Vou dar até um exemplo aqui fora da Bíblia, mas digamos assim, na época de Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do Evangelho, os pregadores tinham que ter barba grande. E, tipo, não era uma barba que nem a nossa, a minha e tua, Felipe. Era um barbão. Então, para um homem ir no púlpito falar, ele só tinha respeito se ele tivesse uma barba grande. Então, né, em Israel, ali dos exemplos bíblicos, a sociedade não conhecia o gnosticismo. Eles não sabiam o que era um culto pagão. Em Israel não havia essa espécie de cultos com sacerdotisas cultuais e tal. Aí em Corinto há uma confusão, né? Então deve ser preservado. O valor é o mesmo. O valor histórico ali tem essa harmonizado, né, com os costumes temporais, né? Então os costumes temporais eles são moldes, mas o conteúdo é resguardar qual o valor eterno. Os valores eternos permanecem, né, com a necessidade de honra, decência, reputação diante da sociedade. Então, no entanto, os costumes, como o comprimento do cabelo ou a maneira de vestir, ele pode variar com o tempo e o contexto cultural, né? Então, para a época ali de Sansão, dos nazireus, que faziam os votos de Nazireu, e de Samuel, ter os cabelos grandes era uma honra. Tem até um texto um texto que é usado muito para criticar a Bíblia, é quando tem o profeta Elias. Então, o profeta Elias, ele vai no lugar lá com Eliseu, que iria substituí-lo, e o profeta Elias é arrebatado, né? Lá passa a carruagem de fogo, leva Elias, né? E Eliseu volta. E quando Eliseu está voltando, né, aparecem crianças, a Bíblia diz que aparecem ali um grupo de crianças, não me lembro a quantidade que era, mas era um grupo grande de crianças, e daí começam a tirar sarro de Elias de Eliseu, né, e chamar ele de calvo. Então, o que acontecia ali? Elias era um cabeludo, tinha aquele cabelo grande que mostrava ali respeito, e Eliseu era calvo. Então, tipo, o pessoal tirava sarro dele, né, porque ele não tinha honra. E ele disse que eram crianças, né? Então, uma das críticas é que Eliseu ora a Deus e Deus manda uma ursa, e essa ursa come essas crianças. Então, o texto usa ali o nome crianças mesmo, né? Aí tem até uma questão hermenêutica ali, estava falando sobre cabelo, enfim, mas tem uma questão da exegese da época, né? Porque, assim, naquele tempo, fez 13 anos, já pegava na espada e ia para a guerra, virava homem. Então, aquelas pessoas iam matar eles. Eles estavam ali realmente para tirar sarro e para matar eles. Desculpe, não eles, Eliseu. E Deus manda uma ursa. E essa ursa come essas crianças. Mas essas crianças eram crianças na idade de guerra. Na idade de ser um homem, já os aportavam uma espada. E quando a gente faz a exegese do texto, você tem essa definição, né? Então, o comentário já é para se alguém criticar vocês podem já responder, né? Tipo, a situação era essa, tal, tal, né? Porque muitas das críticas poxa, as crianças foram lá, chamaram o profeta de calvo, e Deus manda uma ursa para comer as crianças, que Deus é esse?
Então tem todo um contexto. Aquelas crianças, elas estavam desafiando Elias, iriam matar, meu Deus, não é Eliseu, iriam matar Eliseu, provavelmente. E elas estavam xingando Eliseu de calvo, porque ser calvo, né, ser um profeta, ser uma cabeleira, uma barba gigante, não trazia respeito. Então é uma situação cultural, né? E qual o valor eterno, né? É que o homem tem uma aliança com o Espírito Santo. E ele deve ser modelo para a sociedade. Ele deve ser destaque, né, destacado como um cristão. Ele tem que ser uma referência de influência, tem que ser alguém que não tenha do que ser acusado perante uma sociedade. Então, o que era relevante para a sociedade de Corinto não necessariamente se aplica diretamente à nossa época. Mas o princípio por trás das orientações de Paulo continua válido. Os cristãos devem ser esses modelos de comportamento e ter uma boa reputação na sociedade. Então, vocês sabem como que é interessante, né, o papel da hermenêutica, né? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo até o momento. Tranquilo, mãe? Tranquilo, sim. Legal. Bem. Então, a vontade de Deus e a contextualização da mensagem, né? O cristão, ele precisa ser essa referência de influência positiva na sociedade, manter uma boa reputação, ser um modelo de comportamento. A mulher cristã, por exemplo, deve ser um exemplo de virtude, não podendo ser, né, confundida com alguém de moral duvidosa. Então, esse é um valor eterno, que se aplica tanto no tempo de Paulo, quanto no nosso tempo, quanto nos tempos mais antigos dos nazireus de sua época, né? Se isso se repete em cabelos compridos ou cabelos curtos, isso é o valor do tempo. Então, isso é uma contextualização. A Bíblia está sujeita a isso, né? Mas o valor eterno não vai mudar. Então, veja que esses costumes não são o fim em si mesmo, mas o meio para o fim. A vontade de Deus vai ser eterna, a palavra de Deus é eterna, o coração de Deus traz princípios que são eternos, as formas, porém, são mutantes. As formas de fazer valer esses princípios, né, as formas de operacionalização dessa vontade, elas se moldam, elas se contextualizam, né, elas variam. O que era uma roupa de mulher no século I? Não é o mesmo que uma roupa de mulher de hoje. Calças, vestidos, saias, tudo isso são variáveis. Né? Largura e comprimento do cabelo, tudo isso vai ser variável. Forma de cortar o cabelo, tudo variável. Mas o princípio, o valor que se defende, né, isso valeu para o Paulo, valeu para Sansão, valeu para Samuel, valeu para os nazireus, vale para mim e vale para vocês dois. A nossa tarefa é viver a palavra de acordo com o que sai do coração de Deus, com a vontade de Deus, entendendo por que foi dito. Foi dito para que possamos viver a palavra atualizada. Então, a Bíblia vai ser repleta de princípios que vão ser eternos, mas a forma de aplicar pode variar de acordo com esse contexto cultural e temporal. E a nossa tarefa, né, a tarefa de nós como hermeneutas, né, a tarefa da hermenêutica, a tarefa do hermeneuta é viver a palavra de Deus de acordo com os princípios eternos que ela ensina. Mas sempre, né, buscando contextualizar esses princípios para o tempo e a cultura que ele vive. Então, não podemos aplicar os costumes do século I diretamente aos nossos dias, né? Nós devemos, né, entender o valor que está por trás deles e trazer isso para a nossa realidade contemporânea. Então, né, pegar a exegese, que é o nosso DeLorean, que vai nos levar para o passado, entender literalmente o texto, entender o contexto do texto, entender o que as pessoas estavam ouvindo na época, quem que era aquele povo. Opa, entendi. Agora, a hermenêutica vai ser o DeLorean que vai voltar e vai trazer o princípio para o futuro. Né? A vontade de Deus é eterna, a palavra de Deus continua sendo válida, relevante para todas as gerações. Nossa tarefa como cristão é entender como aplicar essa palavra.
dessa forma contextualizada, respondendo às necessidades e desafios do nosso tempo, da sociedade que está na nossa volta, né? E a nossa conclusão, hermenêutica e relevância da palavra de Deus. A hermenêutica vai ser esse processo, vai nos permitir aplicar a palavra de Deus em diferentes épocas e contextos. Embora os costumes e as formas possam mudar, os princípios eternos da palavra permanecem. Nossa tarefa é buscar esses princípios, aplicá-los de forma relevante para a sociedade em que vivemos, né? Então, assim como disse Jesus em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Portanto, quando nós estivermos ali estudando a nossa Bíblia e pegar, aplicar as verdades que nós estamos aprendendo, devemos ter isso em mente. Embora os tempos mudem, a palavra de Deus vai continuar imutável. Nossa responsabilidade é trazer esses ensinamentos para o presente de forma que continue influenciando e transformando nossa realidade. E como, né, o famoso pregador Billy Graham, ele afirmou uma vez, a Bíblia continua sendo mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, na época de Billy Graham tinha o jornal impresso, né? Então, a Bíblia lida hoje, ela é mais atual que o jornal que iria ser impresso no outro dia. Então, a gente deve viver a palavra de Deus de forma contextualizada. Entender os problemas do nosso tempo, respondendo a eles com valores bíblicos imutáveis, né? A gente pode até dar um exemplo prático, né, disso, até a questão da própria bebida, né, que eu tive almoçando em Curitiba, né, no sábado, que a gente esteve viajando, e eu almocei com um professor meu, ele tem mestrado em teologia e ele é diretor da Crossover Global, né, um diretor aqui no Brasil dessa agência missionária. Essa agência missionária implantou mais de 6.500 igrejas nos povos não alcançados, né, que seriam aqueles povos que não têm conhecimento nenhum de Jesus, que não têm a mínima ideia do Evangelho e não têm eles não têm acesso nenhum mesmo. E a gente estava conversando e tudo mais, né? A gente, tipo, uma das coisas que nós conversamos foi porque, né, eu tinha uma empresa de bebida, acho que o Felipe conhece essa história, né? E então, né, eu vendi a minha parte, né, para o meu sócio, que é meu irmão, né? E qual que é o contexto disso, né? Hoje eu entendo que, né, na verdade, sempre entendi que o beber não é pecado, até a gente já conversou, né, sobre isso, né, Felipe, e tal, né? O embriagar-se, sim, né? Eu, como um líder, né, de uma ministerial, eu me abstenho disso, porque não é uma coisa nem que eu queira, mas eu sei que eu tenho influência sobre pessoas, e provavelmente se eu beber, eu vou estar influenciando as pessoas a beber. Então, eu decido me abster disso, né? E a gente estava conversando sobre isso e tudo mais, né? E ele comentou sobre alguns pastores, né, da agência missionária que são da Sibéria, então lá dos confins da Rússia, né? E os dias que eles bebem menos vodka é meia garrafa, né? E eles já bebem menos do que o pessoal em si toma, eles tomam menos, né? Mas eles bebem porque a situação deles é de extremo frio, nós estamos falando de lugares que dão menos 70 graus, né? Então é um costume isso, né? Quando eles vieram para o Brasil, eles foram orientados, não bebam aqui, vocês vão ter influência sobre muitas pessoas. Então, aqui o contexto cultural ele não permite isso, porque muitas pessoas vão à ruína se eles verem esses pastores bebendo, né? Então, aqui no Brasil, eles não beberam nada, né? Lá, lógico, eles bebem por uma necessidade, né? Não por uma causa de vício, enfim, né? Mas tem esses contextos, né? Algo que às vezes impressiona a gente é que Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do Evangelho, que levou milhões a Cristo, fumava charuto, né? Então, tudo bem que charuto faz muito menos mal do que cigarro, né? Mas no contexto da época é uma coisa um pouco normal, não é que seja considerado pecado.
eu considero pecado porque nós somos o templo do Espírito Santo, então nós estamos degradando o nosso corpo, né? E Deus pede para que a gente venha cuidar do nosso corpo, né? Ter hábitos saudáveis e tal. Enfim, assim, a gente, como hermeneuta, a gente vai tentar pegar os princípios históricos e os princípios da Bíblia, né? E trazer para a nossa realidade, e ter isso, né? Digamos, exemplo que a gente pode dar mais no nosso contexto, talvez tem um esporte que eu não sou praticante, né? Mas eu até gosto da disciplina e tal, e do fisiculturismo, né? Por exemplo. Mas você ser um fisiculturista profissional, né? Ou academia ruim, não. Você treinar, você ter uma boa alimentação, uma boa dieta é ruim, não é. Agora, você ser um fisiculturista já extrapola a questão da lei. Então, provavelmente você vai ter que pegar medicamento de forma não legal, ou pegar com traficante, você vai ter que ter uma rotina, um limite com a lei, você vai extrapolar isso, é quebra de princípio. Então, talvez eu não possa ser um fisiculturista. A não ser que talvez eu esteja numa categoria em que não é usado anabolizantes, nem medicamentos e tal. E ainda assim eu vou ter que ter um cuidado, porque fisiculturismo vem do culto ao corpo. Então, será que isso não é uma idolatria minha? Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, o hermeneuta, né, vai fazer esses vários aspectos e vai puxar os princípios e aplicar para a realidade atual que está vivendo, ou que as pessoas à sua volta estão vivendo. Mas vamos lá, pessoal. Vamos abrir para perguntas aí, para vocês conversar comigo também. Pois é. Ou tá tudo certo? Tá tudo certo, não sei, né, mas... Eu tenho minhas dúvidas, que é de duas, um. Ui. Ou sou um professor muito bom ou muito ruim, que ninguém entendeu nada e não... Mas é que teve bastante informações ainda, a gente está processando, né? Essa questão de trazer, né, para a gente esse contexto que a gente conversou, né? Que você explicou. Uma coisa que eu acho muito bacana, pelo menos isso acontece direto comigo. Às vezes eu tô ou no culto, ou na célula, até mesmo aqui no curso, e a gente conversa alguma coisa sobre a Bíblia ali, e por mais que eu não fale nada, ou meio que passe batido, nunca, pelo menos comigo é assim, nunca o que se trata da Bíblia passa batido. Porque em algum momento lá na frente, eu vejo isso porque o Arthur agora ele me questiona muita coisa, né? Ele vem me pergunta muitas coisas da Bíblia. Esse final de semana ele quis assistir The Chosen com a gente, né? Então ele começou a vir fazer alguns pedidos, algumas perguntas, e conforme ele vinha pedindo algumas coisas, automaticamente eu ia lembrando do que eu já tinha visto, tudo mais, ia conversando e ia falando com ele. E eu vejo o quanto isso é incrível, que por mais que às vezes na hora você não, aquilo não te impactou, não te pegou tanto aquilo, em algum momento você vai lembrar. Em alguma conversa, em algum momento você vai lembrar daquilo, né? Exatamente. É muito legal. E é bem interessante essa caminhada, né, pela interpretação, né, que a gente vai, né, começando assim, tipo, por aquelas leituras em que muitas vezes nós vamos, todo mundo, né, vai fazer, que é a exegese, né, vamos colocando impressões no texto, e de repente a gente vai amadurecendo, né, e opa, né, eu vou fazer a exegese agora, né, vou ouvir o que o texto está dizendo, vou ficar quieto, entender o que ele quer dizer, o que ele está falando. E daí agora a gente fez hoje, né, essa hermenêutica, né, que é trazer isso, né, daí vai acontecer isso que o Felipe comentou, né, você vai estar em uma situação, você vai se lembrar do princípio que a hermenêutica te trouxe, da Bíblia ali, né, e você vai conseguir aplicar, comentar, né, ensinar, falar para as pessoas que estão à sua volta, né, ou
tomar atitude embasada nisso, né? Então, uma hermenêutica que nós podemos fazer foi uma que eu fiz, né, falando na mesma contextualização da questão da empresa, né, da fábrica de bebidas, que é o apóstolo Paulo dizendo assim, para a própria igreja de Corinto, né, havia uma discussão ali para os fortes e para os fracos, enfim, né, em questões de dias, de alimentação, né, e em um momento o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, se comer carne faz o teu irmão tropeçar, pare de comer carne. E daí você faz a hermenêutica. Então, Paulo nunca disse que carne é pecado. Mas, naquele contexto ali, o que é a situação? Corinto, Grécia, um lugar cheio de paganismo, onde boa parte das carnes que eram vendidas para consumo eram de animais que tinham sido sacrificados em cultos pagãos. E daí existiu o cara forte, que o cara tinha uma fé madura, era um homem que cria, no que cria, né? Tinha uma fé ali, ele sabia, eu vou orar, Deus vai repreender todo o mal, eu vou comer e não vai me fazer mal. E tinha pessoa que era fraca na fé. Era uma pessoa que ela tinha medo de comer aquilo, porque ela ia fazer mal para a consciência dela, de meu Deus do céu, eu comi isso aqui foi consagrado a demônios e tal, né? E o que o apóstolo Paulo estava dizendo pro forte? Cara, você está fazendo teu irmão fraco tropeçar, não coma carne. E o apóstolo Paulo estava dizendo, você é forte, você é maduro, você sabe, mas o teu irmão não sabe. Então, quando você estiver pelo menos na presença dele, não faça isso. Então, qual que é o princípio que eu tirei dali? Não é pecado comer carne, mas para que a pessoa não caia, eu não vou comer. Eu sei que não é pecado beber, mas para que a pessoa não caia, eu não vou beber. E daí eu tinha um outro contexto, né? Eu tinha um contexto em que eu tinha que fazer propaganda, eu tinha que distribuir marketing, eu tinha que fazer impulsionar as pessoas, eu tinha que fazer com que elas, impulsionar realmente elas a consumirem. Né? E daí nisso eu não sei quem daria forte e quem daria fraco. Quem é a pessoa que não tem a mínima necessidade de álcool, que vai fazer uma degustação, que simplesmente vai ter uma vida normal e aquilo não vai dominar a vida dela? E qual que é aquela lá que não, que a vida dela vai ser dominada por aquele vício? Então, eu, como ministro do evangelho, digamos assim, tenho, apesar de ser forte, de ter maturidade, de conhecer isso, coloquei o princípio, eu não posso fazer uma vida cair só porque eu sei que eu posso fazer isso, que eu sou forte. Então, eu sendo forte, para não prejudicar o fraco, então eu me abstenho. Eu me abstenho do negócio, me abstenho de consumir, né? Então, esse é um princípio, né? Então, aquilo que Jesus diz, né? Preservar os fracos, ajudar, ter essa questão de dar outra face, e, né? O intuito de Corinto era em relação à carne. A minha vida pessoal era sobre a empresa, né? Então eu vou ter essa hermenêutica, né? Essa análise e vou trazer o princípio para minha vida, né? Seria isso. Como Jesus falou, né? Trair é muito diferente de simplesmente desejar a traição. E trazem consequências muito diferentes. Talvez eu tenha desejado trair e ninguém ficou sabendo, só Deus, né? Lógico. Né? Se eu tivesse traído, a consequência seria absurdamente ruim. Né? Mas, o que Deus quer? Que eu não sinta vontade de trair. Aí daí a gente vai, né, entrar em outro assunto de conhecer a Deus, conhecer um prazer inesgotável, ao qual estar na presença dele satisfaz tudo que a gente possa imaginar e o meu coração é transformado, então eu não sinto mais vontade de trair. E daí eu estou cumprindo a lei, porque a lei não é só não trair, é ter um coração transformado. Isso Amém? exige, amém. Isso exigiu muito conhecimento, estudo, fé que você encontrou dentro da Bíblia, né? E a busca
A busca de um homem de Deus, um homem mais santo, né? É isso que eu vejo agora, estou sentindo agora. Amém. E a honra de ter um filho assim, também. Amém. Amém. Obrigado. Eu vejo que o Felipe também está bem num caminho maravilhoso, Felipe. Eu tento, ainda tem bastante para melhorar. Nós temos, né? Sim. Isso exige, até conhecimento, isso tudo também é conhecimento, e pôr em prática esse conhecimento que foi iluminado, ou está sendo iluminado na gente, né? Para sermos melhores. Sim, com certeza. Amém. Amém. E na próxima aula, daí a gente vai para a parte de homilética e aplicação. Mas basicamente, homilética é essa capacidade de a gente fazer esses passos, por exemplo, exegese, hermenêutica, e nós vamos para o quarto passo, que seria homilética, que é nós ensinarmos aquilo que nós estamos aprendendo, né, nesses passos, a interpretação bíblica. Então, gente, por hoje seria isso. Agradeço demais a presença de vocês. Felipe, quer puxar a oração para nós encerrarmos? Pode ser? Tá. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado pelas oportunidades de estarmos aqui reunidos, Pai. Pai, abençoa cada um que está aqui, as pessoas que não puderam estar e as pessoas que precisam da sua palavra, Pai. Que o Senhor nos ilumine, nos dê o discernimento e a sabedoria para compreender a sua palavra e levar para mais pessoas, Pai. Que nunca nos falte a oportunidade de levar a sua palavra para mais pessoas, Pai. Que nós possamos ganhar várias almas para o teu reino, meu Pai. Que a tua palavra seja soberana em nossas vidas. Que tudo que aconteça em nossas vidas seja de acordo com a sua vontade, Pai, e não a nossa. Isso é que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você que vai assistir depois, em nome de Jesus. Amém.